Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor que foi acusado diante dele como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: o que é isto que eu ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser o meu feitor. O feitor então disse consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que quando for apartado da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado, pois, cada um dos devedores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. Resposta do feitor: toma o teu título de calção, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Resposta do feitor: toma o teu bilhete e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor iníquo por ter agido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais hábeis na sua conduta com os seus semelhantes do que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo: granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade, para que, quando o vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Essa semana, nas leituras do breviário, na forma extraordinária, nós vemos muito a leitura da história de Salomão. Sobretudo, Salomão construindo o templo. Salomão, o homem que mais possui riquezas na história da salvação, na história bíblica, e ele, então, pega as suas riquezas e pede ajuda lá de Irã, lá de Tiro, e constrói o grande templo de Deus. E diz: estamos construindo aqui não uma casa de homens, uma casa para o homem, mas um templo, uma casa para Deus na terra. Por isso Salomão não economizou, gastou bastante na construção do templo. Depois, no dia da dedicação do templo, diz a Sagrada Escritura que o templo ficou cheio do odor do Senhor. Então, dentro desse contexto de Salomão construindo o templo e de Jesus agora falando da história de um feitor, é que nós devemos entender bem o significado e o sentido que a igreja nos coloca nesta parábola. Jesus fala muitas vezes de riquezas. Primeiro diz: ai do mundo por causa das riquezas, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por outro lado, ele entra na casa de Zaqueu, que era rico, vai à casa de Simão, o fariseu, que também tinha muitos bens. O próprio São Pedro possuía uma pequena empresa de pesca. Mas Jesus, quando fala de riquezas, ele conta a parábola, por exemplo, do jovem que saiu de casa pedindo ao pai: pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o menino vai com todo o seu dinheiro, com todas as riquezas que o pai lhe deu, ele gasta tudo com orgias, com mulheres, com jogos, com bebidas. Por outro lado, Jesus fala também a parábola de um homem rico que, depois de se encher de bens, sentou em cima dos seus tesouros e dizia: agora
minha alma fica feliz, porque já tens muitos bens. E Jesus disse: tolo, insensato, nesta mesma noite será tirada a tua vida, e o que será da tua alma? E de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Por outro lado, nós vemos também Jesus falar do samaritano, o bom samaritano, daquela parábola que nós conhecemos tão bem, que pega o seu dinheiro e ajuda lá aquele homem que estava ferido, e paga a estalagem para ele, ainda promete dar mais, se assim fosse necessário. Fala também a parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro, o rico que se banqueteava, enquanto Lázaro queria pelo menos as migalhas que caíam de sua mesa, e o rico não dava. Depois morrem os dois, Abraão recebe Lázaro no seu seio, e o rico é precipitado no inferno. Então, dentro de todo esse contexto que fala de riquezas, de bens materiais, é que Jesus conta a parábola que nós acabamos de ouvir, que é uma história muito simples, de um homem que tinha um feitor, um administrador, que foi denunciado de estar esbanjando os seus bens. E disse: dá conta da tua administração, porque não poderás mais ser o meu feitor. E ele então, para conseguir as benesses dos devedores de seu senhor, quando saísse dali, ele então manda que escreva menos do que eles deviam, exatamente para depois ser recebido. E Jesus conclui a parábola dizendo: granjeai amigos com as riquezas das iniquidades, para que eles os recebam depois nos tabernáculos eternos. Podemos ver 3 pontos importantes nesta parábola, dentro de todo esse contexto que eu acabei de situar a todos vocês. Primeiro, havia um homem rico que tinha um feitor que administrava os seus bens. Na verdade, todos nós somos administradores dos bens de Deus. Deus nos deu muitos bens espirituais, bens materiais. Somos apenas administradores. E qual é o sentido do bem material? É ser meio para nós alcançarmos algo muito maior, que é a vida eterna. Eu preciso, evidentemente, de uma casa, preciso de roupas, preciso de alimentação. Uns possuem mais, outros possuem menos. O importante é que cada um tenha o necessário para viver dignamente, e basta isso. E nós somos apenas administradores. Nada disso é nosso. Tudo Deus nos deu e diz: cuida. Como é que eu vou cuidar desses bens? Eu não posso viver para os bens. Não posso ser escravo dos bens materiais. Os bens materiais estão sujeitos a mim. E eu devo usá-los tanto quanto eles me levam para a vida eterna. E devo não usá-los tanto quanto eles me afastam da vida eterna. Porque há algo muito maior do que possuir uma casa, do que ter um carro, ter um telefone mais moderno, ou ter um bem material qualquer. Muito mais que isso, eu tenho os bens espirituais, que é exatamente os bens que me levam para o céu, que são os bens da minha alma. O dinheiro é um bom escravo. Ele faz o que nós queremos que ele faça, mas ele é um péssimo senhor, porque se nós nos deixamos dominar por ele, nós nos tornamos os piores escravos, e ele nos leva muitas vezes a cometermos verdadeiros desatinos. Quantas inimizades são criadas por causa do dinheiro? Quantos irmãos, quantas famílias se dividem e muitas vezes até se matam por causa deste vil metal? Quantas pessoas traem umas às outras, mentem, maltratam, se separam e até matam umas às outras por causa do dinheiro? Por causa desse dinheiro que leva as pessoas a quererem cada vez mais e mais e mais, uma verdadeira compulsão. E essa sociedade consumista em que nós vivemos, em que as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm e querem sempre cada vez mais e mais.
o dinheiro é tido como um Deus. Como um Deus ao qual todos devem se submeter, forma uma verdadeira religião em que o dinheiro é que manda, e querem muito mais do que precisam. E o que é pior, muitas vezes, diante de tantas injustiças que as próprias pessoas fazem por causa do vil metal do dinheiro. Quantas pessoas são prejudicadas, maltratadas, esquecidas, vilipendiadas por causa do dinheiro, porque ele é um péssimo senhor, é um péssimo patrão. Quantas mentiras, quantas destruições por causa dele. Por outro lado, quanto bem se pode fazer se nós realmente sabemos usá-lo. Por isso nós não devemos viver para as coisas materiais, embora precisemos dela. Somos apenas administradores desses bens. E é claro que nós podemos fazê-lo render, e a própria Sagrada Escritura, na parábola dos talentos que Jesus conta, ele louva aquele servo que fez render o dinheiro de seu senhor, e aquele não apenas no sentido moral e espiritual, mas também no sentido material. E devemos e podemos fazer render de modo justo e honesto. Deus nos deu dons para isso, mas a nossa vida não pode se resumir nas coisas materiais, porque tudo isso passa, tudo isso fica, tudo passa. Apenas administremos em vista de algo muito maior, que é a vida eterna. E o exemplo que Salomão nos dá, que ele pega os bens, coloca lá no templo, exatamente porque tinha o sentido de algo muito maior, que era a glória de Deus. Um segundo ponto que meditamos nesta parábola foi a frase do Senhor, quando disse ao servo: dá conta da tua administração, porque já não poderás ser o meu feitor. O que é dar contas da administração? Os santos padres veem nisso que nós todos vamos um dia sermos chamados por Deus a darmos conta da nossa administração. O que é que você fez com os dons que eu dei? O pensamento da morte é um pensamento que causa muitas vezes terror. Em geral, quando se fala em morte, coloca lá o símbolo de uma caveira, né, toda escura, com uma foice ou uma coisa semelhante chamando, né, como se fosse algo tétrico. Mas todos nós deveríamos pensar que um dia nós vamos morrer. Não sabemos quando, nem onde, nem em que condições, mas devíamos sempre nos preparar para isso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, como eu disse antes, do que perder a sua alma. Por isso a obra mais importante na nossa vida aqui na terra é a salvação da nossa alma. É o principal. O resto tudo passa. E devíamos nos preparar para a morte, não para a morte como um fim, algo desesperador, mas a morte como um encontro com Deus que nos chama. E como é que nós vivemos aqui na terra? Se vivemos esta união com Deus, procurando viver em comunhão com Ele, o encontro com Ele vai ser um encontro que vai ter sua plenitude eterna, eternamente um encontro de amor, de intimidade e de fidelidade. Por isso nunca podemos temer a morte, apenas vamos nos encontrar. E esse encontro será para sempre. Mas, se durante a vida aqui na terra, viveu afastado de Deus, procurou só as coisas do mundo, não pensou nas coisas eternas, não viveu para a eternidade, se esqueceu de Deus,
ou entre Deus e a criatura, preferiu a criatura ao Criador, e por causa do pecado se tornou inimigo de Deus, esse encontro vai ser o encontro de alguém que rejeitou o próprio Deus. Quem rejeitou diante daquele que foi rejeitado, foi colocado de lado. Também é esse encontro. E do modo como a pessoa morre, a pessoa continua eternamente. E isso é que é realmente o inferno. O inferno é esta separação, esta rejeição eterna de Deus por parte da alma. Por isso devemos estar sempre prontos e cuidarmos da vida espiritual. Eu insisto muito com vocês que vocês devem ter vida de oração. Procurem rezar. A oração é um ato de amor, um ato de alguém que chega a Deus e diz: Senhor, eu quero me unir a Ti. Mas às vezes começa um dia, termina o dia, e vem outro dia, e vem outro, e nunca para ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Encontro com Nossa Senhora. Quem está no céu porque rezou. E quem foi para o inferno foi porque não rezou. Então é preciso que vocês tenham vida de oração. Insisto muito nisto. Não existe vida espiritual sem oração. E que seja uma oração, não apenas aquela oração vocal que nós fazemos, quando rezamos as orações em fórmulas, como a igreja nos mostra, mas também que haja aquela oração pessoal, em que cada um pessoalmente se encontre na melhor posição que tenha na sua casa ou na igreja, mas que tenha aquele diálogo íntimo em que converse com Deus, como diz Santo Inácio, de servo para senhor, de filho para pai, mas sobretudo de amigo para amigo. Eu sempre sugiro que peguem a Sagrada Escritura, sobretudo os Evangelhos, leiam um pouquinho e converse com Nosso Senhor a respeito daquele assunto. Ou o livro da imitação de Cristo, que tanto bem fez e faz. Leia, medite um pouco e converse com Nosso Senhor, mas que se acostumem a terem essa intimidade com Deus. Isso é que se chama vida espiritual. A espiritualidade é uma espécie de conscientização, ou mais do que isso, uma participação na presença de Deus em nós, dentro de nós e na nossa vida. É nisso que consiste a verdadeira espiritualidade. E às vezes a gente se esquece e não tem tempo, porque tem que sair para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas da casa, e são tantas as coisas que nós paramos. Se nós não fazemos uma verdadeira violência, nós nos deixamos levar por essas coisas, e passam dias e dias, e a gente nunca fala com Deus. Só vai procurá-lo quando precisar. Quando vem um problema, aí que se cai no desespero, ai meu Deus, me socorre. E não deve ser assim. Dá conta da tua administração. Isso nós ouviremos um dia. E quem nos dirá isso será o nosso Deus e nosso grande amigo, se nós assim fizemos com que fosse. Por fim, há uma frase que Jesus fala no final dessa parábola, quando diz: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para quando precisardes, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Granjear amigos com as riquezas da iniquidade. As interpretações que os santos padres dão, em geral, a este trecho da parábola, dizem sempre respeito ao que devemos fazer com os pobres. Mas eu também sou pobre. Há pobres muito mais pobres do que nós, e que precisam tanto de nós. E como precisam. E Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre. E quis viver como pobre. E quando começou a pregar, colocou como sinal: a boa nova é pregada aos pobres. Ide a João e digam: a boa nova é pregada aos pobres. E colocou até como uma bem-aventurança o ser pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E quando vier pedir contas a nós, nos perguntará o que nós fizemos com aqueles que precisavam de nós. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. E tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. O que fizestes aos pobres? O que fizestes àquela pessoa que procurava, que precisava de ti? É essa a pergunta que Jesus vai fazer, porque tudo que fizermos aos outros, nós estamos fazendo a Ele mesmo. Por isso a verdadeira identidade do cristão é a caridade. A caridade por causa de Deus, que vai muito além de uma devoção particular. Somos, por exemplo, muito devotos do Sagrado Coração de Jesus. E é um grande sinal de santidade, de crescimento na santidade, o devoto do coração de Jesus. Mas a devoção ao coração de Jesus não é uma devoção fechada, é uma devoção ao amor de Deus que se expressa a nós no coração de Jesus. Mas não é uma devoção fechada, é uma devoção que se abre, que tem o compromisso de ir ao encontro também de outras pessoas que precisam do nosso amor em Jesus. E entram aquelas pessoas que precisam realmente de nós. Por isso diziam os santos padres, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, que tudo aquilo que nós temos a mais do que precisamos não é nosso, é dos pobres. Mesmo que tenhamos pouco, ninguém é tão pobre que não tenha o que dar. E nós olhamos tanta gente precisando e nós reclamamos daquilo que nós não temos e não somos capazes de agradecer o que nós temos e que muita gente não tem. E há quanta gente sofrendo, vivendo de modo indigno de um filho de Deus. E nós, muitas vezes, no nosso conforto, só ficamos reclamando porque eu quero um celular novo, porque eu quero uma roupa nova, porque aquela televisão já não presta, porque a minha casa precisa fazer isso ou aquilo, e reclama de uma coisa, reclama de outra, enquanto tanta gente não tem nada, nem uma casa para morar. Hoje eu fui celebrar a missa lá no Rio de Janeiro, como eu vou todos os domingos, e passando ali pela Rua Graça Aranha, Avenida Graça Aranha, Avenida Almirante Barroso, indo lá para a Antiga Sé, nesse frio, nessa chuva, quanta gente embaixo das marquises passando a noite ali, sem ter um banho, sem ter comida, sem ter uma casa no frio, na chuva. E nós reclamamos do que nós temos. Isso é ingratidão para com Deus. Ingratidão. E às vezes você dá um prato de sopa, a pessoa fica naquela alegria. Depois da missa lá na Antiga Sé, o nosso pároco recolheu todo mundo e levou para a igreja para dar um grande café para todo mundo. Teve a missa, depois um grande café e depois ajuda material. E quanta alegria, quanta felicidade aquelas pessoas sofridas. E nós reclamamos das coisas que temos, porque queremos cada vez mais. Quando Jesus diz granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, significa que o que eu devo me abrir para ir ao encontro daquele que precisa e dar uma parte, dar um pão, dar algo meu. E posso dar de diversas formas, não apenas dando, mas ajudando com que a pessoa cresça, que a pessoa realmente tenha os meios para sair daquela situação, evidentemente por amor a Deus. Granjeai amigos, as riquezas da iniquidade. Quantas coisas eu posso fazer pela igreja? Estou ajudando a igreja, ajudando também a obra de Deus. Granjeai amigos com as riquezas, para que quando eu precisar e chegar no céu, eles me recebam. Por isso, meus irmãos, saibamos utilizar bem o que nós temos. Saibamos utilizar bem. Saibamos gerenciar bem. Para
suprir as nossas necessidades, as necessidades daquelas pessoas que dependem de nós, para ajudar as outras pessoas, para a obra de Deus, mas saibamos que um dia tudo isso passa e nós não vamos levar nada, tudo fica aí. Fica muitas vezes como objeto de briga, de confusão, mas fica tudo aí. Só teremos lá um caixão e depois só um monte de ossos. O mais importante que nós podemos levar são as virtudes e as boas obras que fizermos. Por isso peçamos a Nossa Senhora, que no seu Magnífica disse, falando de Deus, derrubou dos tronos os poderosos, exaltou os humildes, despediu os ricos de mãos vazias e encheu de bens os famintos. Evidentemente, Deus faz isso aplicando a justiça diretamente a cada um, para que cada um possa utilizar os seus bens para a glória de Deus e para o bem dos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.